Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre epilepsia. Nós estamos aqui chamando a atenção de que um paciente que tem um episódio de convulsão, crise convulsiva, ele não pode ser considerado um paciente com epilepsia. A epilepsia se caracteriza por repetidas convulsões. E aí vai ser encaminhado para o neurologista, fazer exames comprobatórios, e eu destaco aqui a importância de se fazer um bom exame de eletroencefalograma com todas as fases que devem ser respeitadas, que dura em torno de 1 hora. O paciente faz a transição entre o sono e vigília, então o paciente acordado, depois ele dorme durante o exame, acorda de novo, a fotoestimulação. Então, isso tudo faz toda a diferença para que realmente apareça qualquer alteração que o paciente tem. Quando nós temos também um aparelho portátil, ou o exame não é feito de uma maneira adequada, muitas vezes o paciente tem a alteração eletroencefálica, mas não é detectada. E ela tem episódios, por exemplo, de crises parciais que não são identificadas. Então, é muito importante um bom exame de eletroencefalograma, tá bom? Aqui nós temos, então, caracterizado o ataque epilético, que é a pessoa que cai ao chão, pode apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura de língua, salivação intensa, respiração ofegante e até perda de urina. Esse ataque epilético, muitas vezes as pessoas, no geral, num consenso comum, até conseguem identificar facilmente. A crise do tipo ausência ou desligamentos, ela é mais difícil de ser identificada no nosso dia a dia. A pessoa fica com o olhar fixo, pode perder contato com o meio até alguns segundos, que pode ser de curta duração e muitas vezes nem é percebida, o que torna isso uma situação de risco. A crise parcial complexa é como se as pessoas estivessem em estado de alerta, mas não tem controle dos seus atos. Faz movimentos automaticamente, involuntários e, por exemplo, fica mastigando, falando de forma incompreensiva, anda sem direção definida, e depois que passa a crise convulsiva, que no caso é parcial complexa, ela nem se lembra do que aconteceu. Aqui a gente coloca alguns cuidados, que na verdade são cuidados de consenso comum, de senso comum, e que nós profissionais devemos sempre orientar os familiares como proceder em casa e vir ao hospital. Aqui o que não fazer, justamente também é importante essas orientações para que as pessoas que começam com essa realidade no seu dia a dia, o paciente familiar tem, eles precisam entender. Nós percebemos que ao longo de um tempo, as famílias que têm pacientes com epilepsia em casa, elas mesmas já começam a ter cuidados importantes para poder controlar essas crises. A única coisa que eu chamo a atenção é que essas crises que começam a ser frequentes e que se controlam em casa, porque o paciente tem a medicação, e ela estabiliza em casa, enfim, elas não podem ser repetidas seguidamente. Então, o paciente convulsionou, conseguiu controlar em casa, ok, fica em casa. Se ela se repetir, ok, fica em casa com orientação da equipe médica que já está acompanhando, medicado, tudo direitinho. Vejam, tem casos que os pacientes ficam em casa mesmo depois da segunda crise, naquele mesmo dia, naquele mesmo episódio. Ah, mas é assim mesmo, ela tem epilepsia, enfim, aí já não é indicado, porque o ideal é que se controlou a primeira vez, conforme a orientação da equipe que está acompanhando, ok. Só que mesmo que já estabilizou, se não melhorou, o paciente precisa ir ao hospital. Nós estamos vivendo um momento difícil agora, de pandemia, que lógico, nós entendemos que é um caso especial, uma época especial de dificuldades em relação aos atendimentos, mas
que requer sim que o paciente vá para o hospital. Okay? Bom, quando nós falamos de acidente vascular encefálico, que antigamente nós falávamos de AVC, e agora é AVE, né? Quais os cuidados de enfermagem relacionados a essa importante patologia? Primeiro, diferenciar o que é um AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Porque quando nós temos AVC isquêmico, nós temos um coágulo que bloqueia o fluxo de sangue para a área do cérebro. Quando nós temos um AVC hemorrágico, que na verdade é AVE, eu não sou enfermeira mais antiga, a gente acostuma assim, né? Falar o que a vida toda nós falávamos. Então, AVE hemorrágico, o sangramento ocorre, então, nesse episódio de lesão, né, neuronal e, no caso, não por isquemia, sim por uma hemorragia. O tipo mais comum é o AVC isquêmico, mas o mais agudo e grave é o hemorrágico, que às vezes representa em torno de 20% dos casos. No AVE isquêmico, os sintomas surgem de repente, nós conseguimos ver muitas vezes, né, o desvio de rima, déficits físicos que nós vamos identificar muitas vezes, até a família consegue identificar. Nós já ouvimos também, vocês já devem ter ouvido alguns de vocês, foi uma ameaça de AVC, que na verdade nós chamamos de ataque isquêmico transitório, AIT. Que no caso, o que acontece? É aquele paciente que teve uma isquemia por um coágulo, né, que houve o fluxo interrompido, mas que na hora do atendimento, com a medicação administrada, esse fluxo foi restabelecido e acabou não tendo o AVE. Então, foi aí que no senso comum se fala, né? Foi uma ameaça de AVC. Quando nós temos o AVE hemorrágico, geralmente os pacientes apresentam alguns sintomas característicos, que incluem uma cefaleia muito intensa, uma dor de cabeça muito intensa, que surge de repente e pode vir acompanhada de perda de força e sonolência. O importante do AVE hemorrágico é o seguinte: o que para nós precisa ficar muito claro, é um sangramento venoso ou é um sangramento arterial? Porque se você tem um paciente com sangramento venoso, essa hemorragia ela vai acontecer aos poucos. Então ele pode ficar 2 dias, 3 dias fazendo aquele coágulo, né, que a gente chama hematoma subdural, por exemplo, uma situação dessa, que no caso, quando o paciente vai apresentar sintomas claros, e aí muitas vezes já está entrando até em coma, ele já está 2, 3 dias com aquele sangramento. Diferente do AVE arterial, porque ele é agudo, né? A artéria vai ser rapidinho para apresentar os sintomas. No mesmo dia, se não tiver intervenção e cuidados, esse paciente pode ir a óbito. Então, olha a importância de saber identificar, né? Identificar e entender, né, a questão. O que isso implica na nossa prática? Não negligenciar a queixa do paciente. O que o paciente está se queixando? Nós precisamos dar o devido valor, porque os sinais e sintomas são o quê? Luz, né? Para nós identificarmos logo o caminho a seguir. E a questão tempo vale vidas. No caso aqui, no AVC hemorrágico, nós temos a hipertensão intracraniana. Vejam essa ilustração, né? Conforme vai se formando esse hematoma, vai o quê? Comprimindo o encéfalo, né? E essa hipertensão intracraniana, que a gente chama de pique, né? No caso, para a gente poder, a pressão intracraniana vai aumentando, né? Então, nós temos aí sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. A cefaleia,
náuseas e vômitos, alterações do estado mental, o paciente vai tendo rebaixamento de nível de consciência, ele pode apresentar hipertensão, a pressão começa a elevar, anisocoria, né, as pupilas são isocóricas, né, iguais, né, então quando você tem dilatação e contração, já é anisocoria. A papiledérmio, a ausência de pulso venoso, uma postura anormal, membro pesado, né, desvio de linha média, no caso na imagem, e no caso, os pacientes precisam rapidamente ir para uma tomografia e observar, como a gente está falando de um hematoma, observar rápido, aí já é uma questão de tempo mesmo, para encaminhá-lo para uma cirurgia de emergência. No caso aqui, para fazer o quê? Essa é uma convencional aberta, né? Mas a gente tem a técnica da trepanação. Depois eu vou deixar um vídeo lá para vocês na sala de aula, né? Do vou sala de aula de vocês, tá? E aí, no caso, precisaria de uma intervenção rápida. As condições associadas à etiologia ou causas, né? Pode ser primárias, secundárias ou mesmo pós-operatórias. Então, as primárias, tumores, traumas, o próprio AVE, como nós estamos falando. No caso de crianças, né, que podem nascer com malformações e apresentar hidrocefalias. Se for causas secundárias, hipertensão, hipoxemia, distúrbios metabólicos, ok? Convulsões, drogas e alterações metabólicas, insuficiência hepática, enfim. Ou, no caso, se for uma condição associada à hipertensão intracraniana, associada a lesões com efeito de massa, no caso de um pós-operatório, edemas, né, aumento de volume sanguíneo, entre outras situações específicas de cada caso. Aqui nós temos uma derivação ventricular externa, que o paciente vai ficar com esse catéter, que foi colocado no caso do centro cirúrgico, né, um procedimento destinado para drenar hemorragias intracranianas. E aí, controlar, né, a pressão, controlar e amenizar aí, diminuir a pressão intracraniana. Quais os cuidados de enfermagem? No caso, se o paciente estiver com essa derivação ventricular externa. Lembrando que é um sistema fechado de drenagem, então todo o cuidado, toda a manipulação, ela deve ser o quê? Feita com técnica asséptica, tá? Comumente é usado no tratamento e acompanhamento de hipertensão intracraniana, né? O controle de drenagem de líquidos, drenagem de sanguínea também, né? E pós-operatórios também. Manter o decúbito de 30 graus, conforme a orientação, ou se tiver alguma alteração, né, específica para cada paciente, sempre conversar com a equipe de neurocirurgia, sempre zerar o catéter no conduto auditivo externo, devendo ser zerado na admissão, e toda vez que for aferir, né, medir a pressão intracraniana. Os cuidados de enfermagem, eles incluem manter, então, o paciente em decúbito elevado, decúbito de 30 graus, elevado a 30 graus, né? Prevenir hipertermia, hipotermia, né? Então, está sempre observando o balanço hídrico, ajustar sempre os alarmes dos monitores. Esse paciente vai estar na UTI, ok? Então, lógico que quando a gente estiver fazendo a UTI o ano que vem, nós vamos falar com mais detalhes. Mas só para a gente entender agora, né, esses pacientes. Evitar a entrada e permanência de ar no sistema, como todo o cuidado que nós devemos ter com o paciente quando tem equipes, né, nos equipes, tá bom? E sempre lembrar dos cuidados com os curativos também, tá bom? Esses pacientes, eles precisam ser, depois de apresentarem melhoras significativas, eles precisam ser encaminhados para um programa de reabilitação. Por quê? Eles vão ter sequelas ou não. E essas sequelas, elas podem ser temporárias ou definitivas. Então, com o tempo e um bom programa de reabilitação, que sempre envolve a família para que eles façam exercícios em casa, essas pessoas vão ter
uma qualidade de vida melhor no sentido de desenvolver o potencial